Quando você vai a um restaurante, dependendo do restaurante, sempre tem a sobremesa, não é verdade? Então, hoje nós vamos ter a sobremesa. Pedimos perdão aos irmãos, né? Pelo transtorno, a gente teve alguns problemas com o som, por isso a gente começou um pouco atrasado, mas esperamos que todos compreendam, né? Que algumas coisas fogem ao nosso controle. Mas algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, né? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Uma vez eu conversei com o Jai sobre esse texto, né? Lá diz assim: não extingais o Espírito. E conversando com o Jai sobre esse texto, ele passou a versão dele, né? O que ele interpreta desse texto. Mas eu disse para ele que eu sempre entendi que na minha versão, né? Depois, se ele quiser, ele faz a versão dele aqui, que ele vai ser o próximo. Mas eu sempre entendi que não extinguir o Espírito é não apagar, né? Algumas versões bíblicas dizem: não apagueis o Espírito. E eu sempre entendi que esse texto estava relacionado a gente não impedir o que o Espírito Santo quer fazer nos ambientes pelos quais nós muitas vezes temos um microfone na mão, né? E a palavra de Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então nós, profetas, temos a capacidade, né, pastor Léo, de dizer: chega. Mas muitas vezes eu tenho temor no meu coração que a gente vai dizer chega quando ele quer ir um pouco mais, né? Quantos lembram daquela passagem que Paulo pregou até o outro dia de manhã e um personagem chamado Eutico estava na janela, né? Diga para você, irmão, janela é lugar de creme, irmão. Entra lá dentro, sai de cima do muro, sai da janela, esse lugar é aqui, não é na janela. Mas enfim, saiu da pregação. Eu estava na janela e caiu e morreu. Aí Paulo desceu, foi lá embaixo, orou pelo menino, ele ressuscitou e o culto continuou. Então, imagina um culto que começa num dia e vai até o outro dia, irmãos. E isso é o que a igreja primitiva vivia. E talvez seja por coisas como essa, pastor Onésio, que talvez nós não estamos experimentando o que eles experimentaram. Porque se de fato o Espírito Santo quisesse conduzir esse culto até amanhã de manhã cedo, será que nós iríamos dizer ok com facilidade? Isso se chama vigília. Mas enfim, isso é uma outra pregação. Quero chamar aqui para frente o irmão Jai. Depois, se ele quiser, ele conta a versão dele, o que ele entende, né, de não instigar o Espírito. Eu acho que a gente passa lá para conversar com você. Tem que ter uma nova conversa com ele. Fazer o alinhamento. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença? Ah, então tá bom. Aleluia. É porque na época, quando a gente conversou sobre esse assunto, ele me explicou, e ele entende também que extinguir o Espírito, amados, é quando a gente peca. Quando você dá legalidade, quando você dá brecha, você está apagando o Espírito na sua vida. Por isso nós precisamos viver de santidade, não é isso? Para que o Espírito continue. Já falei demais. Amados, esse aqui é o Jai, né? Jai é um amigão nosso do coração, amigo de infância, né? Nós morávamos no mesmo bairro, muito próximos um do outro, mas nenhum dos dois servia a Deus, servia, mas de um outro jeito, né? E Deus alcançou a vida dele, hoje ele é um homem de Deus, tem dado continuidade no trabalho, né, que foi começado na nossa região por um missionário chamado Bernardo, né, que é o pai de um grande amigo nosso, que é o Telry, que já esteve conosco em 2 encontros das águas, agora na atualidade está morando na Alemanha. Telry e a Priscila são um casal que mora no nosso coração, né? A gente aprendeu muito com eles sobre educação de filhos, alguns princípios, né? Pelo menos aprendemos a teoria. E o pai do Telry, o missionário Bernardo, esteve com a gente ano passado no Encontro das Águas, nesse momento está nos Estados Unidos. Ele fez um trabalho muito grande aqui na nossa região, né? Tijucas, Canelinha, São João Batista, Biguaçu, várias cidades, e muitas almas foram ganhas para Jesus. E o Jai se tornou, né, uma ovelhinha dele e tem dado continuidade, né, no trabalho dele. Ele que nesse momento está nos Estados Unidos, e o Jai tem meio que pastoreado as ovelhas do missionário Bernardo, né? Então, que honra, né? Que bênção. Ele que é tão jovem, né? Com tanta responsabilidade. É mais do que uma célula, pastor Cleito.
Mas amém. Vamos estender a mão sobre a vida dele. Ele ficou responsável pela sobremesa, né, pela cereja do bolo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida do Thiago, Pai, que está aqui com a gente na noite de hoje. Também a sua esposa, Maria Marta, que está ali sentada. Nós te louvamos pela vida deles, que tem colocado a vida, a sua família à disposição do reino de Deus. Pedimos que o Senhor continue dando sabedoria, graça, força, unção, capacitação, para que eles continuem fazendo esse trabalho, Pai, tão precioso aos teus olhos. Toma a vida do Jai nessa noite e usa ele, Pai, para a louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jai, acho que ele acabou de apresentar, né? E a questão da sobremesa que eu acho que eu vou contestar, né? Porque fizeram que nem a boda de canal hoje. Botaram o vinho bom primeiro. Né? Tem sido maravilhoso, ministrações maravilhosas, e que só me confirmaram o que o Senhor me direcionou durante essa semana, para poder trazer aqui. Eu escutei 2 vezes, tanto da boca do pastor Onésio, quanto da boca do pastor Cleiton, a palavra propósito. E isso tem me tocado no coração ultimamente. Esse propósito. Então eu gostaria de fazer uma leitura na carta aos Efésios, na qual a primeira vez que eu vim ao Encontro das Águas eu já li Efésios, e agora eu volto a ler Efésios no outro ponto agora, no capítulo 2, de versículos 1 até o 10. É uma parte que me toca muito e que mexe muito comigo ainda hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui então, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre 2 palavras: morte e vida. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Conceito de morte. Morte é algo inerte. Algo que está morto está inerte, está parado. Algo que está morto, podemos ter também como algo que está inutilizado. Olha só. Vida está em movimento, se move, tem utilidade para algo. E aqui então vejamos outra comparação e outra analogia entre Criador e criatura. E em Gênesis nós vimos alguém que, como um oleiro, pegou do barro e criou o ser humano e soprou nele o fôlego de vida. E o
ser humano, naturalmente, foi colocado lá no Jardim do Éden, para quê? Para servir a um propósito nesse jardim. Porém, mediante sua tendência a pender para a carne, ao invés dele seguir as diretrizes do seu Criador, conforme o manual que ele mesmo trouxe. E olha que hoje são muitos quesitos no manual, não é verdade? Mas naquela época era quantos? Um só, não como daquela época. O resto usufrui. E mediante essa desobediência, mediante essa tendência natural do homem a não conseguir cumprir o seu propósito na criação, entrou a morte. E olha só, que triste, que dificuldade que trouxe isso para cada um de nós. Não é verdade? Mas Deus demonstra o seu amor, sendo riquíssimo em misericórdia, e mediante a obra redentora de Cristo, aquele sangue derramado na cruz, aquela ressurreição que nos traz a justificação, nós somos hoje redimidos disso, não é verdade? Agora eu gosto de fazer uma analogia entre Criador e criatura novamente, porque nós só fomos feitos lá no Jardim do Éden, a sua imagem e semelhança. E como semelhança do Criador, nós também temos a característica de criadores. E como criadores, nós criamos muitas coisas para nos servir, como Deus nos criou para nos servir. Não é verdade? Porém, nós sabemos que todas essas coisas que nós criamos, por causa do pecado, ela tem uma tendência a ter limitações. Vamos olhar aqui para duas criaturas, para não se alongar muito, porque não temos muito tempo. Então, duas criaturas, para a gente fazer uma análise, uma feminina, um tecido que é muito, vamos dizer, amado pelas mulheres. Máquina de lavar, é? Sim. Isso, ajuda muito, né? E quando ela quebra, que desespero. E daí a gente vai lá e investe e conserta ela, e conserta de novo, até que ela se torna realmente inútil e incapacitada. Ela já não serve mais. E o que acontece com ela? Acontece uma das definições de morte. Ela é separada do seu Criador, que é a mulher, o homem, né? Que é o seu Criador, acaba se afastando dela porque ela não serve mais. Ela é inútil, não é verdade? Está ali quebrada, limitada, mediante a limitação material, física, na qual ela foi colocada aqui, e que nós sabemos que tudo depois do pecado ficou limitado. Não é verdade? É verdade. Beleza, então. Agora nós vamos olhar outro exemplo. Carros. Os homens gostam de carro? É uma criatura do homem? É, né? E ele serve pra caramba. A gente vai lá comprar um vinho gostoso, cheirinho, né? Muito gostoso. E anda com ele, anda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Pastor Zunino, o pastor Dalci, ele é mais jovem há mais tempo. Ele sabe que tem carros já passados de 50 anos, né? E que é difícil de manter um carro desse. Vai consertando, até não dá mais também. Daí ele vai lá pro ferro velho, para servir para tirar pé. Isso quando serve? Não é verdade? Cara, eu sou apaixonado por um carro desse antigo. Sou apaixonado pelo Opalão, aquele 73, lanterninha pequenininha, calotinha cromada, né? Aquela faixinha cinza atrás, maravilhosa. E daí eu estou o dia passando, vamos dizer assim, na frente de um ferro velho, e eu vejo um daquele lá, e digo, pá, vou lá olhar. Daí ele olha para ele, tá, a lataria podre, os pneus estão rasgados, podre, ar torto, calota faltando um.
errado, inútil. Pior ainda, está até difícil de tirar ele dali, ele está debaixo do mais 3 carros. Olha só. Mas eu, como eu amo muito esse carro, e aqui eu quero começar uma analogia. Eu amo demais esse carro. Eu vou lá e olho para o dono do ferro velho e digo, quanto custa? E aí o dono do ferro velho diz, tu gostou mesmo disso? 5 mil. Leva. Bota em cima do guincho. Paga o guincho. Olha só. O guincho leva até lá em casa. Para a alegria da minha esposa, o guincho bota lá no terreiro de casa. Um Opala todo podre. Inacabado, não vale nada. E eu dou tudo, eu dou do meu melhor. Eu dou tudo que eu tenho para restaurar esse carro. Tudo. Tudo que eu tenho de mais valor no mundo. Meu tempo, meu suor, meu sangue. Tudo que eu tenho de mais valor no mundo eu dou para restaurar esse carro. Isso diz alguma coisa para cada um de nós, irmãos. Quando Cristo pagou, derramou aquele sangue tão precioso, aquele sangue que não tem preço, da única pessoa que nunca cometeu pecado nenhum, o maior valor do mundo, por mim, por cada um que crê, que estava igual àquele Opala que eu fiz agora, a analogia. Igualzinho. Olha só. Para cumprir um propósito agora. Porque um Opala desse, um carro, vamos dizer, um carro desse, um carro no nível do Opala hoje, digamos, um Jetta, sei lá, não estou fazendo propaganda aqui, um carro desse, de nível de Opala hoje, aí vai dar quanto aí? 200 mil? 300 mil? Só que eu comprei o Opala por 5 mil, estava lá. Para restaurar ele todo, muito provável foi perto de 1 milhão. Para fazer ele tinindo. Muito mais do que ele valia. Como o sangue de Cristo vale. E agora eu vou pegar esse carro e vou sair para ir trabalhar com ele, para fazer comprinha no supermercado, isso e aquilo? Não. Esse carro agora vai servir para quê? Para me levar num evento de automóvel. Para ir lá mostrar o meu amor que eu tenho por esse carro. O empenho que eu tive. A força do meu trabalho. E é isso que essa palavra aqui de Efésios diz para nós também. Que o Senhor agora mostra ao mundo, através de criaturas falhas como eu, limitadas, que andava morto nos meus delitos e pecados, e nossos delitos e pecados, e que mediante ao sangue, mediante a obra redentora dele, hoje eu estou restaurado, e foi pago um preço muito maior do que eu valho. Muito. E agora vem o propósito, irmãos. Agora vem o propósito. Esse oleiro que fez essa criatura primeiramente, que acabou se perdendo, que acabou se quebrando nesse mundo, que acabou se tornando inútil ao cumprir o seu propósito na criação, sendo restaurado agora por este mesmo Criador. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que somos feitura nele. E essa palavra feitura, ela é muito forte, irmãos. E ela remete a este mesmo oleiro, a um artista, a um artesão. E não a qualquer artesão. Quando se fala em feitura, se fala da melhor obra de um artesão, de um artista. E hoje, irmãos, em Cristo Jesus, eu e você, que cremos nessa obra redentora, que somos selados com o Espírito Santo, podemos cumprir
o nosso propósito na criação, que é servir o nosso Senhor de maneira efetiva e de maneira a suprir aquilo que Ele me criou para fazer. Meditação rápida hoje, irmãos. Porém, eu creio que aqui, hoje, eu não falei nada de muito diferente. Nada que talvez todos nós já não tenhamos escutado. Ou pode ser que para alguém tenha acabado de pregar o Evangelho, na qual temos a preocupação que todos sairemos daqui salvos. Porém, irmãos, se acabamos de ouvir e entender o Evangelho e assim o aceitá-lo, sendo redimidos mediante a remissão que temos pelo seu sangue, e saímos selados com o Espírito Santo, que esse Espírito Santo agora direcione a nossa vida, seja o combustível desse Opala restaurado agora. Amém, irmãos? Para que possamos então cumprir o nosso propósito na criação. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por ter conhecido Cristo em um dia. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Mena, do pastor Dalci, que mesmo sem eles saber, quando eu era pequenininho, o seu Dalci já era padrão de pai, de esposo, de homem para mim. E eu glorifico a Deus e louvo a Deus por nesse momento aqui agora, estar compartilhando desse espaço, desse momento, com esse homem. E eu gostaria de pedir que ele, pastor Dalci, terminasse esse momento, comigo descendo do púlpito, e ele fazendo a oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, eu muito grato a Ti, meu Pai, poder estar nessa casa, Senhor, em lugar de oração, meu Deus. Sabemos que o Senhor não habita em tempo feito com de homem, mas sabemos também que o Senhor está conosco aonde nós formos, Senhor. Por isso que eu creio, meu Deus, que o Espírito Santo está aqui conosco essa noite, trazendo palavra, meu Deus, que venha nos edificar, palavra que venha crescer, fazendo nós crescer mais em Ti, Senhor. Agradecemos, meu Deus, pela vida do Jato, meu Deus, por trazer essa palavra, meu Deus, comparando nós com o carro velho. Muitas vezes estamos assim mesmo, meu Deus. Entramos na igreja quebrado, todo atrapalhado, mas o Senhor nos restaura, o Senhor convém ao Senhor fazer um vaso novo, fazer um carro novo. Por isso é muito grato a Ti, meu Deus, pela vida, meu Deus, dos irmãos que estão aqui essa noite, quantos, meu Deus, também passaram por esse momento, meu Deus, e momentos de tristeza, momentos que não agradaram o coração de Deus, fazendo coisas erradas nesse mundo. Quantos, meu Deus, eu sei, meu Deus, disso, mas nós somos restaurados, nós estamos aqui para te agradecer. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos com a salva de palmas essa noite, Pai. Obrigado. Aleluia. Eu ia chamar o meu pai e minha mãe aqui, o Tiago já chamou na minha frente. O Espírito Santo é tremendo.